Esta é a aula de número 34 do curso de Estrutura de Dados. Nessa aula vamos abordar o tema de processamento de cadeias. Especificamente vamos introduzir o processamento de cadeias, vamos ver qual é a finalidade de você processar dados denominados cadeias, e vamos examinar dois problemas especificamente: o problema de casamento de cadeias e o problema de compactação de dados, onde nós vamos examinar um dos algoritmos existentes para resolver esse problema, que é o algoritmo de frequência de caracteres. Inicialmente vamos conceituar o que seja uma cadeia. Bem, o alfabeto é um conjunto de elementos denominados caracteres. Se eu tenho, digamos, um certo conjunto de elementos que eu vou utilizar para formar, para construir chaves ou os meus símbolos, e esse conjunto de caracteres eu dou o nome de alfabeto. Bem, uma cadeia é simplesmente uma sequência de caracteres. Então, uma cadeia é de símbolos esses que são reconhecidos como pertencentes a um alfabeto dado. Exemplo, a sequência binária 01, 0010 é uma cadeia do alfabeto 0 e 1. É uma cadeia porque é uma sequência de zeros e uns, e o alfabeto correspondente é 0 e 1. Observe que os dados ou os caracteres de uma cadeia não estão estruturados. Exige apenas uma relação de ordenação, ou seja, como é uma sequência, então uma cadeia formada, eu tenho por símbolos ou caracteres, onde eu posso identificar qual é o primeiro caráter daquela cadeia, o segundo, o terceiro e assim por diante. Mas eu não tenho qualquer tipo de estrutura, a não ser a ordenação entre os caracteres de uma cadeia. Bem, cadeias aparecem em computação nas mais diversas aplicações. Por exemplo, cadeias aparecem na computação de processamento de palavras, em mensagens, textos, códigos, etc. Você, quando escreve, digamos, uma mensagem em correio eletrônico, aquela mensagem, digamos, ela é tratada pelo sistema como se fosse o quê? Uma sequência de caracteres, como se fosse uma cadeia. Então, aquela mensagem, para nós, para o sistema, aquilo vai ser uma cadeia, e assim por diante. Bem, cadeias aparecem em computação, em aplicações, por exemplo, em tratamento computacional de dicionários. Tá? Você, quando tem, de modo geral, processamento de palavras, processamento de textos, que é uma aplicação importantíssima da computação atualmente. As cadeias são os elementos fundamentais dessa aplicação. Então, quando você tem, digamos, dicionários computarizados, as cadeias aparecem. Como eu mencionei antes, aparecem cadeias em mensagem de correio eletrônico, em sequências de DNAs, em biologia computacional. Em biologia computacional você tem essas sequências imensas que de certa forma te identificam moléculas, e essas sequências são tratadas computacionalmente como se fossem cadeias. Em criptografia aparecem cadeias e assim por diante. Bem, e além disso, reparem o seguinte: se vocês forem ver bem qual é a principal aplicação que um computador pessoal tem, que um computador caseiro tem para nós, além do uso da internet, a aplicação principal é em edição de textos. Certamente, o computador é utilizado, em sua grande maioria dos casos, principalmente para editar textos, exceto o uso da internet. Na internet, o processamento de cadeias aparece também, daí a importância desse tópico. Bem, nós vamos considerar especificamente dois problemas. O primeiro é o problema de casamento de cadeias, e o segundo é o problema de codificação de mensagens. Bem, o problema de
casamento de cadeias é o seguinte: dado duas cadeias de caracteres, eu quero saber se uma cadeia, se uma delas está contida na outra, aparece em algum lugar da outra. Isso aqui é importantíssimo. Para quem já utilizou editor de texto, você acabou de editar um texto enorme e aí você quer mudar, digamos, toda vez que aparece a palavra, toda vez que aparece, digamos, a palavra chão, você quer mudar para teto, por um motivo qualquer. Aí, em vez de você, digamos, percorrer o texto todo, palavra a palavra, você chama uma ferramenta do editor de texto que faz o seguinte: você pede para ele buscar todas as ocorrências da palavra chão e, digamos, trocar cada uma dessas ocorrências para teto. Então, para isso, você quer saber o quê? Você quer saber se o teu texto contém a palavra chão. Então, digamos, uma das utilidades do problema de casamento de cadeias. E o segundo problema que nós vamos ver é o problema de codificação de mensagens. Se você tem, digamos, uma certa mensagem, digamos, escrita digamos, em uma mensagem de correio eletrônico, por exemplo, que foi escrita no nosso alfabeto. Então, ela foi escrita empregando símbolos especiais, zeros, símbolos numéricos e as letras do alfabeto. Você quer, digamos, codificar aquilo em símbolos binários para enviar, digamos, pelo computador. Muito bem. Quem faz isso é o sistema. Isso é transparente para você, naturalmente. O que você quer, naturalmente, é o quê? É obter a codificação mais curta possível, que podem haver diversas maneiras de você codificar um certo texto que te conduzem, digamos, a tamanhos de codificação, a códigos de tamanhos distintos. O que você quer é o código mais curto, mesmo porque o código mais curto vai te minimizar o tempo de transmissão, por exemplo, através da internet, se for o caso. Bem, vamos ver o conceito de prefixos e sufixos, se bem que prefixos nós já examinamos na última aula. Bem, inicialmente o comprimento de uma cadeia é o número de caracteres dessa cadeia. Então, seja x uma cadeia de comprimento n, e seja y uma cadeia de comprimento n menor ou igual que n. X, então, nós vamos indicar por x1, xn, onde x1, x2, etc., xn são os caracteres que formam x. Y é y1, y2, ym, onde os y e i são os caracteres que formam y. Bem, eu vou dizer que y é subcadeia de x quando existir algum L menor ou igual que M, tal que xl mais 1 é igual a y1, xl mais 2 é igual a y2, etc., xl mais m é igual a ym. Para algum L menor ou igual que n menos m. Se o L igual a zero, ou seja, se L igual a zero, quando L igual a zero, então o y é subcadeia de x no início, está bem no início de x. Então eu vou dizer que o quê? Que y é um prefixo de x. E quando L igual a n menos m, significa que o L está exatamente no final de x. O L corresponde aos últimos m de x. Então eu vou dizer que o y, e não L, vou dizer que o y é um sufixo de x. Bem, além disso, se o n for diferente de m, ou seja, se o n e m forem diferentes, eu vou dizer que o y é um sufixo ou prefixo, é um prefixo ou sufixo, se for o caso, próprio de x. Esses conceitos são bastante simples, né? Bem, está aqui um exemplo. O x é aquela cadeia BAAABEA, o y é AABE. O meu alfabeto pode ser, no caso, ABE, formado pelas
pelos três caracteres A, B e E. Repare o seguinte, há coincidência de Y com X a partir do terceiro caráter. Se vocês forem percorrer o X da esquerda para a direita, vão ver BA, depois vai AABE. Então isso aqui coincide. Ou seja, a partir do terceiro caráter, X coincide exatamente com Y. Então eu vou dizer que Y é subcadeia de X, tá, com L igual a 2. Tá, o L é a parte inicial de X que antecede a coincidência. Então, nesse caso, Y é subcadeia de X e é subcadeia própria de X, porque o M é diferente de N. Usando ainda o que foi definido, vocês podem observar que a cadeia BAA é prefixo de X, são os três primeiros caracteres de X. E a cadeia EA é sufixo de X, são os dois últimos caracteres de X. Bem, o problema de casamento de cadeias, dito mais formalmente. Então, dadas as cadeias X e Y, verificar se Y é subcadeia de X. Em caso positivo, eu quero localizar Y em X, vou dizer aonde que está. E esse aonde que está, eu vou dizer dando aquele valor de L. Então, com o valor de L, que é a parte que antecede ao início da coincidência, eu localizo exatamente Y em X. Então, eu vou dizer que houve um casamento de Y com X na posição L mais 1. Então, houve um casamento de Y com X na posição de L mais 1, porque a partir da posição L mais 1, há uma coincidência de X com Y, até se esgotar Y, naturalmente. Foi o exemplo visto na tela passada. No caso, houve um casamento de Y com X na posição 3. Observem que AEB não é subcadeia de X. Então, não há casamento entre o X e um Y igual a AEB. Bem, para resolver esse problema, nós vamos examinar aqui um algoritmo de força bruta. Bem, no nome de força bruta, em geral, você dá um algoritmo em que você, digamos, resolve na marra. Resolver na marra significa o seguinte, olha, você testa todos os casos. Então, em geral, os algoritmos de força bruta, eles não são, eles pecam por ineficiência, em geral, porque não tem eles não possuem muita sofisticação. Mas há instâncias, há exemplos de casos onde algoritmos de força bruta, eles podem ser úteis. E esse aqui é um exemplo. Apesar que existem algoritmos melhores do que esse que nós vamos examinar de força bruta, mas sempre que você vai resolver um problema, você não sabe como resolver, inicialmente você sempre testa a força bruta e vê o que daria. Porque muitas vezes a força bruta, digamos, é o que resolve, porque você não consegue nada melhor do que a força bruta. Então você, digamos, examina a força bruta, nem que seja para ter um termo de comparação sobre uma eventual melhoria que você faria em cima da força bruta. Bem, a força bruta, no caso, como a força bruta de modo geral, a força bruta é bruta. Então, o que a gente faz? Testa tudo, tá? Vai na marra, testa todas as possibilidades. Bem, repare o seguinte, se Y for subcadeia de X, esse é o princípio do algoritmo de força bruta para cá. Então, Y se encontra em X deslocado de L unidades, de L posições à esquerda. Bem, então o que você vai fazer? O que vai ser o algoritmo de força bruta? Bem, você vai testar para todos os L's, você vai testar se aquelas posições lá são iguais a X, iguais a Y, ou seja, para todos os possíveis L em X, você vai verificar se há coincidência da subcadeia que começa na posição L mais 1 de X com a cadeia Y. Se houver coincidência para algum valor de L, você, digamos, houve casamento. Se não houver coincidência, aí você aumenta o L de uma unidade. Você faz isso para todos os L's possíveis.
todos os L's possíveis significa o quê? L igual a zero, porque a coincidência se inicia na posição 1. Então, no caso, se houver casamento ali, com L igual a zero, o Y vai ser um prefixo de X. E o valor máximo é L igual a N menos M, porque já que o Y tem tamanho M, não adianta você testar, digamos, um certo L maior do que N menos M. Aqui, digamos, colocando alguma sutileza muito pequena na força bruta, para evitar, porque a força bruta mesmo o cara ia testar, inclusive, para valor maior do que N menos M. Aqui vamos introduzir uma pequena sutileza. Eu paro o meu teste se eu não encontrar casamento até a posição L igual a N menos M. Vamos ver uns exemplos aqui. X igual a B, A, B, E, A. Está ali. O Y igual a B, E. O que eu faço? Bem, aqui eu tenho X, aí eu verificaria. Com L igual a 0, existe coincidência? Não. Com L igual a 1, existe coincidência? Também não. E com L igual a 2, existe coincidência? Sim. A coincidência existe porque a partir da posição L mais 1, eu tenho a coincidência da cadeia AABE com a subcadeia de X que se inicia na terceira posição. Bem, com isso daqui nós podemos então formular um algoritmo bastante simples. Para tornar o método mais eficiente, vamos introduzir uma pequena sutileza adicional. Não chega nem a ser sutileza, é muito simples isso aí. É o seguinte, se eu estou, digamos, examinando se há casamento ou não para um certo L, e se, digamos, eu estou percorrendo meu Y, se eu verifico que não houve, digamos, que um certo caráter de Y já, digamos, não coincidiu com o caráter correspondente de X que devia coincidir, não adianta eu prosseguir com os outros valores de Y para aquele L, porque se já não houve coincidência, não há casamento. Então, o que eu vou fazer? Na primeira não coincidência, eu paro o meu teste e avanço L. Então, para cada L, eu não vou, digamos, fazer X, eu não vou fazer M comparações para cada L, mas eu vou comparando até eu encontrei um casamento, mas se houver discordância entre dois caracteres, então, o que eu faço? Eu interrompo, então, o teste para aquele L e inicio um novo teste para o L seguinte. Bem, com isso daqui, o algoritmo fica descrito da seguinte maneira. Para L variando de 0 até N menos M, vou fazer o quê? Faço I igual a 1 e faço teste igual a verdadeiro. Esse teste vai ser uma variável booleana. Vai ser verdadeiro ou falso. Se ele for verdadeiro, vai indicar que houve casamento. Se for falso, vai indicar que não houve. Bem, enquanto I é menor ou igual que M, e a variável teste é verdadeira, eu vou fazer o seguinte. Eu pergunto, se o x de L mais 1 é igual a Y de I, então I igual a I mais 1. Então, houve coincidência e eu vou avançar. Eu vou pegar o próximo caractere. Se não houver coincidência, eu faço teste igual a F, falso, para parar para interromper os testes relativos àquele mesmo L para passar para o seguinte. Bem, depois que eu terminar esse enquanto, eu pergunto se o teste for positivo, então eu digo casamento na posição L mais 1. Se não é quando eu terminar, digamos, todo enquanto eu terminar o meu par, eu vou dizer que não há casamento. Bem, a complexidade. Observe que a notação X denota uma subcadeia, a notação X índice K denota a gente vai utilizar essa notação. A notação X índice K denota uma subcadeia de X iniciada na posição K.
No pior caso do algoritmo, qual é? Para ver complexidade, eu vou examinar, quero chegar ao pior caso, quero examinar o pior caso. O pior caso do algoritmo corresponde a um caso em que cada subcadeia xl mais 1 é tal que há coincidência em todas as posições, exceto na última. Ou seja, eu só vou sair fora daquele valor específico de L na última posição de Y. Então eu testo todos os caracteres de Y para todas as possibilidades. Isso no caso em que não há casamento. Ou o caso em que, quando há casamento, quando a condição acima se repete, ou seja, quando não há casamento em todas as posições, e eu só descubro que o casamento não existe, quando não há casamento para todos os valores de L, e eu descubro que esse casamento não existe somente na última posição de Y, e quando eu chegar para L igual ao valor L igual a N menos M, que é o último teste possível de L, que é o último valor que L pode assumir, eu encontrei o casamento ali. Ou seja, quando eu encontrei o casamento na pior posição possível, né? É isso. Bem, o número de subcadeias examinadas é qual no caso? É N menos M mais 1. Eu examinei um total de N menos M mais uma subcadeias. Em cada subcadeia, eu fiz exatamente M comparações, porque eu comparei todos os valores de Y em todas elas, para o pior caso. Logo, o número total de passos é M vezes N menos M mais 1, que é igual a O de N vezes M. Ou seja, é quadrático. Ou seja, o número total de passos, a complexidade do algoritmo é polinomial, muito bem, mas digamos, expressa por um produto dos tamanhos das cadeias X e Y. Temos um exercício, dadas duas subcadeias, esse X e esse Y, eu quero descrever os passos efetuados pelo algoritmo de força bruta para determinar se Y é subcadeia de X ou não. Eu quero que agora vocês verifiquem exatamente quais são os passos que o algoritmo efetuou para descobrir se Y é subcadeia de X ou não. E depois eu pergunto quantas comparações foram executadas. Quando eu falo comparações, quantas comparações entre caracteres de Y e de X foram efetuadas no total. Vamos ver a solução do problema. Então, eu tenho a minha cadeia X. Aí, repara o seguinte. Para L igual a 0, eu tenho uma comparação B. Para L igual a 1, eu tenho as comparações B, E, A. O Y, lembra, é B, E, A, B, A, B. Para L igual a 2, eu comparo a primeira posição do Y, que é B, com a quarta posição do X, que é B, houve concordância, os dois são iguais, aí eu passo para o seguinte, comparo a posição do Y com a posição seguinte do X, que é A, aí houve discordância, assim por diante. Então, se nós contarmos o número total de comparações, nós vamos verificar que foram efetuadas 19 comparações. Exercícios. Outro. Dê exemplo de cadeias X e Y de comprimentos N e M, respectivamente, tais que o algoritmo de força bruta efetue o número mínimo de comparações. Então eu quero o seguinte, eu quero duas cadeias, inventem cadeias, X e Y, X de comprimento N, Y de comprimento M, tal que quando essas cadeias forem aplicadas ao algoritmo de força bruta, o algoritmo vai efetuar o número mínimo de comparações. Eu perguntaria que mínimo é esse. E da mesma forma eu quero repetir o exercício anterior, só que em vez de tempo mínimo, eu quero tempo máximo, ou seja, número máximo de comparações. Para esse exercício você dispõe de 5 minutos. A solução está aqui. Um exemplo de número mínimo de comparações é o seguinte, a cadeia X é formada somente de A's.
a cadeia Y é formada somente de A's também. Então vai haver uma coincidência com L igual a zero. Tá certo? O Y tem M, tamanho M, o X tem tamanho N. Então vai haver uma coincidência com L igual a zero. Então o número de comparações que você vai efetuar, no caso, é somente M. Não depende, inclusive, de N, é somente M. Bem, o número máximo de comparações. Você pega um X igualzinho àquele, de cima, A. E o Y você constrói da seguinte maneira. É todo mundo A, exceto B como última posição. O que vai ocorrer? Você vai testar todo o Y, todos os M caracteres, para todos os valores possíveis de L, no caso. Então você vai ter um total de M vezes N menos M mais uma comparações. Porque você só vai descobrir que houve discordância no último caractere para cada valor possível de L. Bom, em relação à eficiência do método, eu perguntaria se existem algoritmos mais eficientes. Bem, a resposta é sim. Uma solução linear. Linear, ou seja, um algoritmo O de N, que leva o número de passos proporcional ao tamanho da maior cadeia. E o primeiro desses algoritmos foi proposto por Knut, Morris e Pratt. E se vocês tiverem, digamos, a curiosidade de saber como funciona esse algoritmo, que não é nada, digamos, intuitivo, esse força bruta é super intuitivo. Esse outro algoritmo que consegue resolver esse problema em um tempo linear não é nada intuitivo. O livro texto do nosso curso contém uma descrição detalhada do algoritmo de Knut, Morris e Pratt. Vocês podem consultar lá. Bem, vamos passar para o segundo problema, que é o problema de compactação de dados. Qual é o problema de compactação de dados? O objetivo é o seguinte: eu tenho um certo arquivo de um certo tamanho N. O que eu quero fazer é codificar esse arquivo. Arquivo, ou mensagem, ou uma cadeia, alguma coisa assim. Eu quero codificar os caracteres que compõem esse arquivo, mensagem ou cadeia, de tal forma a obter, digamos, um texto codificado. E eu quero que esse texto codificado tenha o tamanho menor possível. No problema de codificação, você, em geral, está interessado em dois aspectos completamente distintos e, na maior parte dos casos, conflitantes entre si. Um deles é, digamos, a confiabilidade, ou seja, você fazer uma codificação que ninguém possa quebrar a codificação. Tá certo? Um problema que você vai fazer, por exemplo, internet bancária, você quer, digamos, entrar na sua conta corrente para ver saldo, pagamento, etc. Obviamente, a questão de segurança é o fator mais importante. No caso, então você quer métodos que te assegurem que tudo que você está escrevendo vai ser codificado de uma certa maneira, num código tal que nenhum hacker possa, ou um hacker ou nenhum ladrão, digamos, para ser mais explícito, possa entrar para descobrir, digamos, a sua senha ou alguma coisa parecida. Mas, digamos, esse não é o único caso. Existem casos em que você quer codificar, em que, digamos, a segurança não é o fator mais importante. O fator mais importante é o tamanho da mensagem. Por exemplo, você quando está escrevendo uma mensagem normal, em correio eletrônico, ou um arquivo que você quer enviar esse arquivo para um arquivo grande, um texto que você escreveu, ou um programa que você quer enviar para uma outra pessoa através de uma mensagem de correio eletrônico, qual é o fator mais importante aqui? É o tamanho. É o tamanho para que, digamos, que você quer que aquilo seja codificado de uma maneira tal que te dê um tamanho reduzido, em que o tempo de transmissão seja o menor possível. Porque os custos de transmissão, obviamente, são sempre proporcionais ao tempo de transmissão. Você, quando fala no telefone, você paga mais
pelo tempo que você fala, obviamente, é tudo proporcional ao tempo. Então, nesse caso, o que faz ser o fator de proporcionalidade em relação ao tempo é o tamanho. Então, o que nós temos, nós vamos estar preocupados com essa codificação aqui, é obter, digamos, codificações de tamanho mais curto possível. Ao passo que aquelas codificações que vocês estão preocupados com segurança são estudadas numa outra área da ciência da computação denominada criptografia, que é uma outra área totalmente diferente. Bom, o que eu quero então é, digamos, codificar de tal forma que eu tenha, digamos, textos codificados mais curtos possíveis. Então eu tenho que elaborar métodos de codificação e decodificação. Se você elabora um método de codificação, claro, você tem que pensar na facilidade de decodificar ou não. Tem que se colocar também na pele de quem vai receber aquela mensagem, para saber se ele vai ter um processo simples de decodificá-la. E eu quero que os algoritmos sejam eficientes. As vantagens da compactação, conforme eu falei, além de exigir um espaço menor para armazenamento, vai exigir um tempo menor de transmissão. Bom, nós vamos abordar no nosso curso dois métodos. Um método muito simples. Nós vamos dar esse método só para mostrar que existem métodos, digamos, triviais, quase que ingênuos, de codificação para reduzir o espaço. E nós vamos ver a partir da próxima aula um outro método denominado método de Huffman, o algoritmo de Huffman. Bem, o primeiro método, conforme eu falei, o tal método intuitivo ou inocente, é denominado algoritmo de frequência de caracteres. Ele se baseia num seguinte princípio, super simples. Suponha que você tem um arquivo que você quer codificar para ganhar espaço. E esse arquivo é composto de símbolos não numéricos. Tá? Eu só tenho, digamos, letras e símbolos especiais, mas eu não tenho números lá. Então, o que eu faço é muito simples. Eu percorro o arquivo todo em busca de caracteres iguais consecutivos. Se eu tiver caracteres iguais consecutivos, o que eu faço? Eu substituo aquela sequência de caracteres iguais e consecutivos por um númerozinho, indicando quantos caracteres existiam naquela sequência e o caráter em si, e o caractere em si. Por exemplo, se eu tiver uma sequência no meio do meu texto, tem uma coisa assim, ó, B, 9 Bs seguidos. Então, ao invés de escrever B, 9 Bs, eu substituo aquilo por 9B, simplesmente. Então, quem for decodificar, sabendo que não existe caracteres numéricos, vai saber todo número que aparecer lá é o quê? É um sinal para ele que ele deve interpretar aquilo da seguinte maneira. 9B significa, na hora que ele for, digamos, decodificar aquilo, ele vai colocar 9 Bs consecutivos. Se a quantidade de símbolos for igual a 1, por convenção, o valor numérico será omitido. Claro, porque se você não omite, você vai aumentar em vez de diminuir o tamanho. Tá certo? Se você tiver, digamos, A, depois D, não tem nenhum A repetido, tem uma vez só. Você não vai colocar um A, porque você vai estar aumentando, você coloca simplesmente A. Essas coisas todas você tem que combinar com quem vai receber a mensagem depois, para que a decodificação seja feita de uma maneira correta, né? Exemplo. Tá, suponha que o meu texto seja esse, BBB é AAAA, FF, HA, um monte de H, e C, B, 2 M's, A, 3 L's, C, DD, um monte de B's, CC. Então, ao invés de escrever essa linha toda, você escreve simplesmente o seguinte, 3BE, 4A2, F5H, CB2, que quer dizer aquela mesma coisa. Bom, repare que, como eu falei, esse método é quase ingênuo, mas ele tem sua aplicação também. Ele é muito simples, né? E se você tiver, digamos, uma quantidade muito grande de caracteres repetidos,
ele é útil de fato. Aí você perguntaria, bom, mas ele não serve para mim, que todos os meus textos têm números também. Bom, aí nesse caso, você pode combinar o seguinte, com quem for decodificar. Se você tiver também caracteres numéricos no seu texto, não há problema nenhum. O que você pode colocar é o seguinte, você arruma um símbolo não existente no texto. Por exemplo, arroba. Suponha que o teu texto agora, você arruma um caractere que ele não faça parte do texto, tem que ter pelo menos um. Então, suponha que esse caractere seja arroba. E você combina o seguinte, que você vai utilizar esse arroba sempre que quem preceder esse algarismo vai ser correspondente ao texto original. Por exemplo, olha só, BBB333M1CC. Aí você coloca 3B, esse 3B inicial está dizendo que eu tenho tenho B 3 vezes, né? Depois tem 4 arroba. Bem, 4 arroba 3. Então, isso quer dizer o quê? Tem 4 vezes o número 3. Então, você vai colocar o arroba sempre precedendo um caractere que seja um caractere numérico. Só para diferenciar, digamos, o caractere numérico que faz parte do teu texto com, digamos, o caractere numérico que está indicando a frequência de repetição do símbolo correspondente. Bem, vamos ver agora um exercício, que vai ser o último exercício da aula, onde vocês vão, só para, digamos, fazer um pequeno treino desse método muito simples de compactação de caracteres. O que eu quero, no caso, é que vocês façam a compactação desse texto daqui, usando o método de frequência de caracteres idênticos. E quero que vocês escrevam qual seria o texto compactado. Como esse método é muito simples, vocês podem fazer isso aqui em 30 minutos, ou se quiserem, podem seguir em 30 segundos, digo. Ou se quiserem, podem seguir o tempo que está escrito na tela de 1 minuto. Bem, a solução é essa daqui. Eu imagino que vocês devam ter certamente chegado a essa solução. E com isso aqui nós terminamos a aula 34, onde nós começamos a estudar processamento de cadeias, e vamos seguir esse assunto na próxima aula, 35, onde vamos examinar o algoritmo de Huffman, que é um método mais interessante e mais elaborado. Obrigado.